Florestal, presidente do ICNF, engenheiro Nuno Banza. O engenheiro Nuno Banza fala com ele e ele ficou muito preocupado para nos poder ajudar. Estamos a aguardar que saia uma portaria que já era para ter saído na segunda-feira, na semana do Carnaval, de forma a nós podermos fazer a tal candidatura para podermos ir o Estado dar-nos dinheiro para nós podermos tirar essas árvores. Como já me foi dado, eu em 2021 e 2022 consegui, ou como eles chamavam, que era um REACT, que era assim o nome, da candidatura. Deram-me à volta de 300 mil euros para poder limpar a floresta ainda das tempestades. Do Leslie ao do Gong, algumas árvores que tinham... E nós tínhamos a floresta impecável. Agora o que é que vai acontecer? O estrago agora não é comparável, é muito menor. Portanto, eu acredito que esse apoio vai sair, quando essa portaria sair, que eu ainda, na passada quarta-feira, estava a falar com o Sr. Ministro da Agricultura, esteve em Coimbra. Foi aquela polémica lá com o Presidente da Câmara, lá de Coimbra. E ele esteve em Coimbra e ele próprio, ele prefere que essa portaria vai nos permitir essas candidaturas para nós poder... Só que as coisas, quando são ditas na televisão, seja o governo que for, dá a impressão, amanhã já há. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque essa história dos apoios, há muita gente que se queixa que ainda lá não chegou dinheiro. 5 mil euros, 10 mil euros, e se calhar ainda foram. Agora o resto. A agricultura, pelo menos é o nosso caso, que temos uma quinta agrícola, a informação que temos é que ainda só estão a reunir a inventariar. Não sabem se vão ajudar. Sim, diga. Pela sua formação, você é biólogo. Sim, sim. Pela sua exposição, ficou bem clara a importância do espaço ali, né? Certo. Ele tem toda uma história, né? Sim. E ele presta um serviço para a comunidade muito importante, muito relevante, né? Sim. Eu vejo ali pelas ações que você mostrou ali de educação ambiental e patrimonial, né? E ele é um ecossistema construído, né? Exatamente. A minha não é nenhuma pergunta, é mais para te provocar um pouco a falar nesse sentido. Assim, qual seria o teu olhar da importância desses ecossistemas construídos na contribuição de gerar um sistema de pertencimento à natureza para a comunidade? Sim. Ora bem, há uma coisa que nós não podemos esquecer. Nós, se falarmos em plantas, é a mesma coisa que estamos a falar de nós. São seres vivos que nascem, crescem, vivem, têm doenças e morrem mais cedo que outros. A Mata Nacional do Saco, como eu disse no início, dentro de poucos dias, anos, 2028, fará 4 séculos. Se eu tivesse projetado o centro do Saco, está lá. É desde 1628 que ela está. Está lá. Não é normal uma árvore estar com esta idade. A oliveira do Wellington, onde ele prendeu o cavalo, 1810, está lá. Portanto, estamos a falar, já passou mais de 200, e neste caso concreto passaram 216 anos. E ela está lá. Portanto, o que a Mata Nacional do Saco precisa é do apoio que aquele senhor está a falar. E vai tê-lo. Estou convencido que vai tê-lo. Dentro de pouco tempo. Basta sermos património mundial da Unesco. Basta sermos património mundial da Unesco. A partir do momento que isso aconteça, repare, eu vou-vos dar este exemplo. Isto é interno, mas pode ser partilhado sem qualquer problema. O Palace Hotel do Saco é construído nos finais de 1886, começa a sua construção, vai até 1906. O Palace Hotel do Saco é um ícone mundial, em termos de... precisa de obras urgentíssimas. Eu consegui pôr o Turismo de Portugal a fazer um projeto ao espaço e a lançar um concurso do Revive. Com certeza, alguns de vocês já ouviram falar. Este Revive permitia ao Saco, depois do concurso, seguir os seus trâmites todos, permitia ao Saco ter uma autonomia financeira brutal. Eu dou-vos este exemplo. Como é que hoje os hotéis de Alexandre de Almeida
trabalham com a mata do saco. Muito simples. Em função do volume de negócios, dão-nos 2%. Ou seja, se o hotel estiver fechado como um ano de Covid, não recebemos nada. Se o hotel trabalhar relativamente bem, receberemos a módica quantia que vamos receber durante o mês de março de 50 e qualquer coisa mil euros. 54, 55, eu já sei que este ano é 54. O ano passado foi 55. Isto, mas por ano. É muito fácil. O hotel tem 90 quartos. Tem 90? Tem 90 quartos. Neste momento funcionam 65. Sempre ocupados. E tem quartos a 600, 700 euros. Pronto. Uma refeição custa muito dinheiro lá. O que é que acontece? No concurso que nós fizemos, há um consórcio que está ligado ao Casino do Estoril, 1823. Empreendimentos do Estoril. Não sei se vos diz alguma coisa. Estes senhores foram o primeiro concorrente. Sabem qual foi o valor? Qual era o critério para a adjudicação? Porque isto é uma habilidade do Estado, independentemente de quem forem os governantes, que eu não quero, para mim a política no saco não existe. Independentemente de tudo isso, vamos reparar aqui numa coisa. Qual era o objetivo do Estado neste programa revivo? Uma inteligência enorme. Pôr o bem público ao serviço dos privados, obrigando o privado a fazer obras. E durante 50 anos dar-lhe o direito de exploração. Foi o que o Estado fez. Concorrentes israelitas, concorrentes russos não, porque os russos deixaram de ir para o saco nos últimos tempos, como sabemos, do que existia. Empresas nacionais, o primeiro classificado foi os empreendimentos do Estoril. Qual era o critério? Era cumprir o caderno de encargos e a renda mais alta. Para cumprir o caderno de encargos, bastava oferecer 70 mil euros. Quem der 71 fica logo à frente. O Sr. Alexandre Almeida era uma pessoa com quem eu gosto muito bem. Eu fazia o mesmo lugar dele. Ofereceu 70 mil euros. Porquê? Porque ele sabia que, ficando em último, seria sempre o primeiro se ele quisesse. Porque ele foi a única pessoa que até hoje explorou o hotel. E tem o direito de preferência sobre qualquer outro candidato. É o que está no concurso. O que é que aconteceu? Aconteceu que o Sr. Alexandre oferece 70 mil euros e estes senhores de Lisboa, que eu acabei de dizer, ofereceram 500 mil euros. Só foi mais um zero, não foi muito, é só mais um zero. O Sr. Alexandre disse, mas eu também dou esse dinheiro. E passou ele para o primeiro lugar. Nós aparentemente estamos assim, com mais meio milhão de euros, meio milhão não, 450 mil euros em cima do nosso orçamento, isto vai dar muito bem para nós. Os indivíduos de Lisboa foram buscar um clausulado não sei de onde, porque a fundação é de 2009, porque aquele direito de exploração que eles tinham já perderam, não sei quantos, que tem para aqui advogados do escritório de advogados do pai da nossa Ministra da Justiça, portanto, esta gente com capacidade e com conhecimento, que encalacraram isto tudo, que se calhar eu já não serei presidente do SAC, nessa altura, e não sei se o próximo que vier também não será, que o concurso não anda. Ora, estão a ver como o interesse público aqui não está a ser beneficiado. O hotel que necessita de obras, urgentemente que necessita de obras, e portanto, isto tudo é importante para a sua pergunta, para a comunidade poder ter um privilégio maior, que é aquilo que nós queríamos, que era aquilo que nós gostávamos. Mas isto aconteceu-nos a nós. Isto aconteceu-nos agora, no concurso. Vai-me dizer a mim, o que é que vocês queriam? Queríamos que isto não tivesse existido e que o Paulo... Só 10.000 euros, mas eles compraram. É verdade. A pergunta é que... Eu respondo a todos. Pergunta pequena. As referências que há mais antigas à edificação da mata, além da tal bula papal, existem descrições depois pelos monges e de planos que tenha havido? Essa era uma questão. A mata já existia. Sim. Antes deles, claro, mas... Pertencia ao mosteiro da Bacariça, aos monges beneditinos, que estavam diretamente ligados ao mosteiro da Bacariça, mas que, por sua vez, estavam diretamente ligados à diocese de Coimbra.
Quando o bispo Dom João de Melo, que era um apaixonado da Via Sacra, ele, em vez de ir para Jerusalém, queria ir e escolheu um sítio certo onde fazia o mesmo retiro espiritual dele e onde utilizava. Só por isso é que depois vieram aquela importação daquele tipo todo de árvores que nós lá temos. E, portanto, mas planos de jardim, nem planos de arquitetura, não há nada antigo? Não. E a parte arqueológica? Há anterior... Nós tempos, inauguramos. investigações que tenham descoberto alguma anta, algumas moedas disto e daquilo? Não. Sabe que isso estava tudo... A Diocese de Coimbra tem muita coisa ligada ao saco. Muita coisa Tem ligada. lá. Tem. Isso está lá tudo. Nós inauguramos a exposição onde o Sr. Professor esteve, porque nós fazemos sempre 2 exposições por ano. Fazemos uma temática na Páscoa e normalmente fazemos uma temática no Natal. No Natal já fizemos os presépnios da Maria Cavaco Silva, que é uma coisa espetacular, já fizemos da comunidade local, já fizemos nesta altura do ano Jesus Cristo, portanto, já fizemos a última ceia, pronto, e agora vamos fazer com a Via Sacra, e chegamos a uma altura que vai ser difícil, com o nascimento de Jesus Cristo no Natal, enfim, chegamos a uma altura que vai ser difícil. E o Sr. Professor viu, portanto, nós tínhamos lá coisas excepcionais da história inicial do Bussaco. Como é que o Bussaco, o Palace Hotel do Bussaco, as primeiras pessoas, quando vieram até ao Bussaco, vinham de avião de Lisboa. E eu dizia, mas no Bussaco havia algum campo de aviação? Não havia. Havia um planalto lá em cima junto à Cruz Alta, onde eles aterravam. Mas como aquilo é tão alto, hoje em dia, as árvores que existem hoje não existiam na altura da batalha de 1800. Por isso é que aquilo era um campo quase livre. Porque era muito ventoso e os aviões tinham dificuldades. E então, eles acabaram por portanto, todo esse arquivo histórico que estava lá na exposição onde o Sr. Professor esteve, portanto, conseguimos arranjar... Mas o arquivo da parte religiosa, de 1600 e tal, de 1700 e tal, há pouco... Existe, está na Diocese. Está na Diocese. Nós não temos. E em relação às árvores mais antigas que estão lá, quais é que vocês contabilizam em termos de anos? Estão todas contabilizadas, estão no ICNF. Qual é que é as mais antigas? Não, a mais antiga dei o exemplo do Cedro do Bussaco, como é um fresco... Serão as mais antigas? É de certeza a árvore mais antiga. É a árvore mais antiga. Que era a árvore que os frades carmelitas gostavam de plantar, porque está era ligada com o cedro do Líbano e de Israel. Exatamente. E em relação à parte de... Falou nas tais saídas aquíferas, a um nível do Luso. Sim. E lá na altura, portanto, qual é o tipo de mecanismo de funcionamento em termos geológicos e que permitem... Está a fazer perguntas difíceis, mas eu por acaso... Portanto, a rocha característica da Serra do Bussaco é o quartzito, que é uma rocha siliciosa. O quartzito é uma rocha que, portanto, completamente impermeável, como o próprio nome indica, mas muito fraturada. E consegue fazer com que a água, com esta fraturação, vá até quase 2.000 metros de profundidade, onde ela demora mais de um século para conseguir, portanto, voltar a chegar à superfície. E é no Luso... Que ela aparece purificada ao fim desses 1000 anos. Nunca confundam. A água que a gente bebe no Luso, quem já foi ao Luso, nas fontes de São João, não tem nada a ver com a água que a gente bebe nas garrafas. Porquê? Portanto, aquilo é um sinclinal, qualquer coisa assim, parece uma bacia, em que são vários. Em que a água que sai nas fontes de São João é uma água quase superficial. Daí as fontes deitarem mais água em determinadas épocas do ano do que só é 2-3 anos de seca. Enquanto que a outra, que hoje já não é engarrafada no Luso, porque hoje já não há engarrafamento de água no Luso, há sim na Vacariça, que é a única fábrica que eles têm, fábrica do Cruzeiro, que faz o engarrafamento da água do Cruzeiro dali e água do Luso, que é captada no Luso, no mesmo sítio, mas que são condutas de 4 ou 5 km que a levam para aquela fábrica e é a única, o engarrafamento. Portanto, a água já não é tão pura. Estava a dizer que é diferente. Não, então qual é a diferença entre a da garrafa e a que se bebe lá? Não, é muito simples. A água normalmente capta as propriedades da rocha por onde passou. Exato. Se eu tiver uma água que vem à superfície, que andou por no máximo 50 a 100 metros de profundidade, não vai ter as mesmas características de uma água que andou durante um século a 2.000 metros de profundidade. E como é um sinclinal, portanto a água veio, escorreu e vai aparecer do outro lado. A água de Penacova é muito parecida com a água do Luso. Façam esse exercício. Peguem 2 garrafinhas de água, uma de água do Luso e uma água de Penacova.
total sinclinal que está Composição. para um lado e que está para o outro. E que está para o outro. Portanto, dá-lhe as características siliciosas da sílica que os quartzitos da Serra do Bussaco têm. Também Muito bom. Bem, parece, Sr. Doutor, eu fui aluno do professor de Almeida. Também eu. Também Também eu. exatamente. Oh, pá, estou tão bem. E o Sr. Doutor Também eu. parece-me o nosso Cotel Almeida a falar. Também eu fui aluno desse senhor. E da filha. Bom, da filha fui colega, não? E da filha. Eu fui aluno da filha. Infelizmente. Já na fase final dele como professor, eu era miúdo na altura. O seu professor do Almeida era aquele homem que nos dava as cadeiras de hidrogeologia na altura, ligadas à geologia, não é? Que nós tínhamos. Fui aluno dele. Estou-me a lembrar da sala dele. Mas agora estava a ouvi-lo e Mas também há granito lá ou não? Ou não há Não. nada? Granito, quando nós entramos e para o Caramulo, depois vamos para a É Estrela. só para cima. Ali não. Ali há rochas essencialmente sedimentares. Aí há os quartos. O quartzito é uma rocha que deriva do metamorfismo do contacto do granito com a Que eu sedimentares. conheço bem o Gerês e lá aparece muito. Exatamente. E, portanto, o cristal de quartzo pouco. Não, Ali nem isto aparece. Praticamente nem aparece. Não há veios. Eu não vos falei, portanto, uma das características que estava ali, portanto, era do embelezamento, que é o embrechado, que eram aquelas pequenas pedras, que faziam aquela decoração. Aqui são pequeninos fragmentos de quartzo, que apareciam e que davam aquela coloração. Não sei mais. Diga, Só uma coisa. Tem vontade. Eu ouvi falar sobre a Ordem Carmelita. Certo. Qual é a relação hoje com Nós temos. a Ordem? Há alguma? Alguma. Eu restaurei essa hora porque é muito importante. É muito importante nós conseguirmos com eles fazer trabalhos de divulgação que eles fazem. Eles, por exemplo, fazem pelo menos 1 ou 2 vezes por ano encontros anuais deles no Bussaco. Eles têm em Fátima, portanto, o seu Carmelo, não é? Portanto, onde eles estão. Nós houve ali uma fase em que estávamos quase para fazer com eles, quase como um protocolo, em que os carmelitas, que eles quisessem utilizar estas irminidas connosco, mas hoje já são mais modernos, já precisam da internet, já precisam da televisão para ver lá Tem muito turista ali a passar a porta. Exatamente, e não tem o silêncio, e não tem os silêncios. Mas mantemos uma relação essencialmente institucional. Eles estão a trabalhar connosco, porque nós só seremos património mundial da Unesco, acho que vamos ser, pela excepcionalidade do bem. Temos que provar que é um bem diferenciado. Eu lembro-me que a primeira candidatura que entrou teve que ser reformulada. A primeira candidatura tinha o Palace Hotel do Bussaco. O Palace Hotel do Bussaco não tem história para poder ser um bem excepcional. Independentemente de ser uma coisa muito boa, independentemente de ser uma coisa única, quer dizer, a origem do Palace não tem a ver com a distinção que lhe permita fazer tudo isto agora. Quer o arboreto que tem, as condições que tem, as avenidas, as capelas, portanto, tudo isso é que poderá vir a fazer a diferença. Eu trabalhei na classificação do Krak Valley na Síria, para a Unesco. E, portanto, compreendo bem essa Excepcionalidade. excepcionalidade. É o que distingue. Posso sugerir uma coisa? Já que estou a falar com alguém que pode ter mal nisso lá. Tal como há aquele dia europeu sem carros em que as cidades não se pode circular de carro, deviam fazer um dia do silêncio, em que quem se propõe a visitar a Serra propõe-se a estar em silêncio. Força, a última vez que lá acontecia matar toda a gente. Porque não se conseguem quase ouvir os pássaros, às vezes, há dias que não. E sendo uma floresta terapêutica, Sim, enquadra-se. nem que seja, pronto, então só um dia por ano e quem lá vai. Tem que estar Gostei. Diga. Quando falou das massas, é uma coisa que me assusta e me deixa curioso em pé, nomeadamente no património, não é? Que é para destruir o excesso de gente. Sim.
Não há forma de compensar essas receitas e A diretora do Parque de Serralves, a minha amiga, a professora Helena Freitas, ela teve uma forma. Os estatutos foram alterados de tal forma em que o Estado contribui com milhões para o funcionamento lá dentro. É uma forma muito simples. Limitar. Aliás, hoje em Sintra já há determinados momentos em que dizem que as pessoas, se bem que ainda está muito massificado. E ali é a mesma coisa. Nós tínhamos um projeto muito giro. Era um projeto que poderia avançar dentro de pouco tempo, que tinha a ver com o transporte em viaturas elétricas do uso para o Bussaco. Retirando de lá os carros, lá de dentro. Mas é arriscado neste momento porque nós vivemos, está a ver, naquele €1 milhão que eu vos falei, €500 mil vem das entradas da mata. €500 mil vem das entradas da mata. Hoje a mata fará de entradas €3 mil, o dia que está. Às coisas menos, temos 3 portas a funcionar, €7, entraram 100 carros numa porta, não entraram 100, entraram 200 noutra, mais 600, €4.200. Há de ser um valor similar. Depois vieram outros, vieram buscar água, foram ao Bussaco, vieram ao caminho. Estava a chover, esta gente não ia lá. Mas vai-me dizer, o que é que era importante? Era a mata estar protegida. Mas está contabilizado o desgaste tão grande de 200 ou 300 carros sobre as árvores? Não está contabilizado. E se calhar aliás, para quem não sabe, a estrada que passa por dentro do Bussaco, que é 234, aqui ia para Mortágua, não há muitos anos, eu, quando queria ir para Mortágua, passava por dentro da mata. Passava por dentro da mata. Os transportes públicos. Eu também, uma questão de gosto, passar. Não, mas também não tinha outra. Não tinha outra. Portanto, vinha de baixo, passava por dentro da mata e depois ia para Viseu. E respirava bem, respirava melhor a abrir essa janela. Não, mas isso fez mal à mata. É como a gente, quando somos jovens, podemos fazer tudo, dormir pouco, correr, saltar. Quando começamos a ser mas faz assim tanto. Mas sabes o mal que faz assim tanto mal? Ou não? Faz sempre. Um bocadinho. Para os poluentes não fazem bem a ninguém e às plantas também não fazem, com certeza. E a reciclagem dela é de longa duração? Demora tempo a... Demora, pois. Demora, é complicado, é difícil. Eu posso-vos deixar ficar a apresentação se eu quiser. Se eu quiser, posso-vos deixar ficar. Pode ficar. Posso? Agradecemos imenso. Posso copiar para o computador, não faz falta a pena. A pen, depois, se calhar fazer prova. Não, isso é melhor. Eu gravei praticamente tudo. E vai para o YouTube. Eu quero dizer que... Qual é o seu canal? É o meu nome, Pedro Teixeira da Mota. Pedro Teixeira da Mota. Eu também tinha enviado por Intransfer. O vídeo já tem. Sim, eu tinha enviado. Tenho no blog também. Enviei por Intransfer e. Sim. Por causa do cantor amigo meu. Já não lembro Pedro Teixeira. Cantor ou... Como? Também. Exatamente. Mas eu estou disponível para Há só aqui uma coisa que eu queria responder a propósito das massas que ele falou. Não em relação à biologia e à mamata, mas há monumentos que já foram replicados fisicamente para evitar a destruição disso. E isso ainda, quer dizer, a Unesco está a tratar disso, porque é muito difícil replicar monumentos gigantes noutros sítios para as pessoas terem acesso. Mas, por exemplo, os chineses fizeram isso. Nós estamos a fazer isso com a Gruta do Escoral. Tá. Quer dizer, nós, da Portugal. Então, o que é que acontece? Isso é a única possibilidade. É replicar outro sítio para não se destruir o que lá está feito. Certo. Mas replicados a floresta, é? Não! Numa floresta, quer dizer, é possível. Não. Replicar a floresta é impossível. Isso é impossível. E replicar, por exemplo, a Notre Dame ou mesmo os Jerónimos, porque é que agora o Bussaco pode ser internacional? Porque aquilo, no fundo, é uma estrutura psíquica e história com 500 anos, não é? Portanto, é um valor espiritual que está ali, não é? Não, e isso hoje em dia cada vez é mais reconhecido, não é? Este reconhecimento do terapêutica da árvore e das energias subtis, no fundo, é o reconhecimento do ambiente, não é? Porque
o exemplo que eu não queria falar dele, dos cisnes. Não tem logo a falta deles. Isso é que Eu não queria falar deles. deles, é aquela parte negativa que nós Sim, não podemos sim, falar sim. e que acontece ali como acontece no. E já pensaram colocar câmaras? Mas há uma coisa que eu queria dizer. Em relação aos cisnes, quando ela disse, eu pensei numa coisa que existia. Se alguém matar um cisne num parque da rainha em Inglaterra, é preso. Acredito. E isto, E a casa e isto da filha? devia de acontecer no Não, pessoal. nós denunciámos. Nós Sim, sim. Passado um tempo fomos, que foi arquivado porque não conseguiram. Nós, repare, eu preferia, obrigado, eu preferia que nos tivessem levado Pois, do que chegar lá a ver os animais a Goiânia e depois vimos as velinhas. Foi magia negra. Exatamente. E as cabeças lá no meio. Não é magia negra? Então o que é? Explica lá. Tem aquelas câmaras Como? que nós usamos na floresta, no campo. É pá, mas é um candomblé que é magia negra. O candomblé tem o candomblé quando mata é negro, é pá, é completamente negro. Pá, matar 2 cisnes para um objetivo, é pá, é magia negra. Pá, não é, mas nós temos que dizer a verdade. Para eles não é. Os gajos do Epstein também não mataram crianças, parece, isto e aquilo, e fizeram isto e aquilo. Não é magia negra? É pá, então o que é? Pá? É pá, são as forças do mal. Não, tem a pedofilia e tem o satanismo, tem essas coisas todas que são forças do mal, são cultos do mal, pá. É evidente que é trágico que haja isso aqui, pá. Claro, nos protocolos que nós temos com a investigação das universidades, e este, que é muito giro, que estas duas jovens, uma a fazer doutoramento, outra mestrado, para fazer da Universidade de Aveiro, portanto, é com a vida animal na mata. A diurna e a noturna, aquela que a gente não vê. Elas, observamos a fêmea do javali a dar de mamar aos filhotes, temos aquilo tudo. Mas se eu utilizar essa imagem de um adulto, olha, nós tínhamos um exemplo. Nós aproveitamos as árvores que caem, têm 2 fins. Ou para madeira, pessoas que querem para móveis, ou para fazer lenha para aquecer as casas e vendemos essa lenha. Nós tínhamos muitos roubos. Nós decidimos colocar essas câmaras. E apanhámos o senhor. E quando fomos com lá a polícia, eu já sabia qual a resposta. Não utilize isso. Isso vira-se contra si. O senhor não pode utilizar uma coisa dessas. Não pode. E o que é que a gente fez? Fizemos ao contrário. Chegámos ao pé do senhor e dissemos: olha, o senhor vai ter que nos entregar esta madeira. Porque está aqui a sua imagem, está aqui a sua imagem, e ele respondeu: não, eu vou fazer queixa de vocês, que vocês andaram a filmar sem a minha autorização. Mas Não, depende. isso depende do advogado que você arranja. Mas não arranjaste isso. Mas aquilo é público ou é privado? Não mata. É da fundação, é privado. É uma fundação pública de direito privado. Tem regras públicas. Eles também não podem invadir propriedade privada. Mas aqui está sempre aberto. Então, mas basta ter. Sim, mas esse homem pagou, teve que pagar. Pagou, Claro. mas ele A CMPD. Exato, a CMPD. Não, eu tenho essa. Não, isso é no Facebook, estou bloqueado. E não sou eu. Tu tens que meter Sim. Pedro Teixeira da Mota, Blogspot, tudo junto, Pedro Teixeira da Mota, depois A minha segurança é blogspot.com, e câmaras de filmar. ou então um canal do YouTube, Pedro Teixeira da Mota. Às vezes também está perto do Na entrada sistema. da mata eu tenho. Agora tenho que ter algum cuidado com essas coisas. Portanto, a regra é que quando cai uma árvore tem que se pôr outra, continua a manter. Sempre. Isso é importante. E quem é que a afirmou? É a bula papal, não se sabe se foi portugueses que pediram isso ao Papa, de onde é que vem a proteção, quem é? Papa Gregório VI. Mas foi ele que tem a ideia ou é aqui o chefe dos carmelitas, o abade carmelita? É o abade carmelita, mas não se sabe quem foi. Eu penso que partiu dos carmelitas. Fomos carmelitas. Mas sabes? Eu fui ver, eu fui confirmar, foi a Ordem Carmelita que pediu a Roma uma bula para proteger a floresta. Exatamente. Sim, mas isso é outra Sim, as coisa. pessoas iam lá. Mas quer dizer, mas foi a Ordem Carmelita. Exato. Não foi nada de Roma, de ninguém de Roma. E foi assim uma forma de proteger. Foi Claro, essa forma, que essa é uma declaração ambiental, e foi a da clausura dos jovens. E eu há bocadinho falava aqui com esta senhora, nós temos uma lenda, isto é sempre uma lenda, nós conseguimos observar muitos animais, aves na mata,
E havia uma ave muito característica dentro da mata, porque no Luz existe, que é ali ao lado. E dentro da mata a gente não apanha a famosa pega. O que é que aconteceu? A pega é uma ave, aquela preta e branca, a nossa zona é muita pega rabuda. A malandrada que vai aos ninhos dos outros Sim. E o que é passarinhos. que acontece?